essa aula, na verdade, tentando concluir a aula passada, bem no finalzinho. Então eu vou pedir para que vocês possam abrir na Bíblia Sagrada, primeira aos Coríntios, primeira de Paulo, primeira carta de Paulo aos irmãos lá na cidade de Corinto, no capítulo 15, né? Eu vou fazer uma leitura, a gente chama de leitura corrida, mas não é correndo, tá? Vou respeitar os pontos e as vírgulas, né? É corrida porque a gente vai fazer ela do começo ao fim, mas aí depois eu vou voltar em alguns versículos aqui na parte final, para a gente falar um pouco, não vou detalhar tanto mesmo porque essa passagem, esse assunto, nós abordamos em outra matéria que eu não me lembro qual foi, mas os irmãos devem lembrar, né? E a gente foi falando a respeito da transformação do corpo, na ressurreição, os irmãos devem lembrar, né? Então hoje eu só vou dar mais uma ênfase aqui, mas deixa eu ler desde o verso 1, são bastante versículos, né? Mas a gente já não tem problema mais com isso, né, irmão? A gente lê um capítulo, 2 capítulos assim, carreado, sem problema nenhum, né? Sem ter náuseas. 3 capítulos, coisa boa, todo dia, né? Não. Eu fiz o propósito de fazer isso todos os dias, mas não estou conseguindo. Mas vá perseverando, não tem nada não. O negócio é não desistir. Ainda que a gente às vezes não consiga, mas tem uma hora que engrena e vai. Né? Aí está tão disposto no dia que para compensar os outros, lê 6, lê 9 no dia. É sério, isso aí acontece. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, irmãos. Diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. E não é que cresces em vão, se é que não cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Então a gente já percebe aqui que havia um burburinho, né? Havia uma conversa, alguns dizendo assim, não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. E aí Paulo então ele vai falando. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé, é em vão, né? A nossa pregação e a fé de vocês. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, irmãos, percebam que a ressurreição, ela é uma doutrina fundamental e importante das Escrituras Sagradas. Tá certo? A ressurreição não é um assunto assim periférico. A gente chama, né, um assunto de menos importância, não. A ressurreição, inclusive a ressurreição de Jesus, depende de toda a pregação do Evangelho. Porque se Cristo, Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé, é em vão a nossa pregação. Então a ressurreição, ela é uma doutrina bíblica importantíssima, tá bom? Verso de número 6. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, olha só. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se fosse verdade essa questão da não ressurreição, né? Aí o verso 19 ele diz assim: Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, no caso Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, no caso Cristo, né? É o que ele vai dizer no verso 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, ou seja, ressuscitados. Pode vir, minha amada. Ressuscitados em Cristo.
mas cada um por sua ordem. Olha que coisa interessante que a gente estava estudando até a aula passada. Cristo é o primeiro, as primícias, não é? Que são aqueles irmãos que a gente falou lá do capítulo 27 de Mateus, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha só. Depois virá o fim, quando tiver entregado no reino de Deus o Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro, está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Aí havia uma doutrina interessante lá, irmãos, que as pessoas se batizavam por aqueles que haviam morrido. Inclusive tinham morrido, não tinham se batizado, eles entendiam que faltava alguma coisa, então essas pessoas se batizavam pelos mortos. Tá certo? É até uma doutrina mórmon, né? Olha só. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, então era uma incoerência, porque eles acreditavam que não havia ressurreição. Mas se eles estavam se batizando pelos mortos, que sentido tinha? Então Paulo pegou aqui uma contradição, né? Porque se batizam eles, então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aí o verso 33, ele começa a alertar, olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então essa conversa estava corrompendo, tá certo, a doutrina bíblica. Aí Paulo agora, ele vai começar a detalhar como é esse processo, irmão, de ressurreição. Isso aqui é muito rico, tá? Vamos prestar atenção mais do que a gente estava até agora. Verso 34. Vigiai juntamente e não pequeis, do capítulo 15 de 1 Coríntios. Olha aí. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Como alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Então aqui não é uma pergunta indagando, né, sobre a possibilidade da ressurreição, tá? Não é isso. Do método. Ô amado, pode vir. Ou desculpa, irmãos, eu vou reformular aqui minha afirmação. Aqui não indaga o método. Não é que eles estão perguntando assim, como vai ser a ressurreição dos mortos? Como eles ressuscitarão? Não. Eles estão perguntando aqui, indagando a possibilidade da ressurreição. Tá? Então olha só, verso 35. Com que corpo virão? Então aqui, qual é a natureza desse corpo? É a pergunta, né? Relaciona-se à natureza. Aí Paulo, ele continua então falando. Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer maneira. Paulo, ele vai pegar algumas realidades que existem para exemplificar como é o processo da ressurreição, tá? Então ele vai pegar, por exemplo, essa questão do plantio e da colheita. A gente planta uma árvore já feita? Não, né? Se planta uma pequena semente. Em comparado com a árvore, aquela semente é nada, irmãos, não é? Você pega aí qual é uma árvore grande? Vocês que Moari, mas assim, tem mais contato teve mais contato, né? E ainda tem. Manga, pé de manga. Manga. A mangueira é grande. É grande, né? A mangueira? Tá certo. O que é maior que a mangueira? Abacate. Um abacateiro? É maior, então? Então pega aí, uma mangueira e um abacateiro. Pega a semente dessas duas árvores. Compara. Não tem comparação, né, irmão? Mesmo porque a semente é um negocinho redondinho, pequenininho, minúsculo. A árvore não é só grande... E a castanheira? Maior ainda, irmão. A castanheira é enorme. Enorme. E a sua semente também pequeniníssima. Em comparação, né, com a árvore. Mas a questão não é só tamanho. A questão é que a gente olha uma semente e olha uma árvore daquele tamanho, com um tronco, com galho, com folha, com fruto. Não é, irmão? Totalmente. Só que tudo aquilo que há na árvore já existia na semente. Olha que coisa interessante. Tudo aquilo que a árvore
resultou, já havia na semente. Estava lá dentro. De uma forma microscópia, ou menos ainda, né? Então, olha só, verso 35 e 36. Então, no 35 ele fala sobre a natureza do corpo. No 36 ele fala que haverá uma continuidade do corpo. Irmãos, na ressurreição, esse corpo nosso aqui, ó, ele será transformado. Haverá uma continuidade desse corpo. Então, é um corpo semelhante a esse? Sim. Porém, é um corpo sem essas limitações que nós temos. Ô, amado, pode entrar, venha. Todo mundo entre, pegue o seu banquinho e sente. Fique à vontade. Vá entrando e vá acompanhando. Pode, fica à vontade aí, meu. Já entra. Amém, amém, meu amado. Deus abençoe, fica à vontade aí. Coisa boa demais. Porta da Graça foi fechada, mas ainda pela misericórdia do Nessi, ela pode ser aberta se alguém clamar. Para que vocês possam acompanhar, então, 1 Coríntios 15 e 36, tá? Eu estou agora. Então, Paulo vai falar da continuidade do corpo, ele pega, então, essa questão da semente e árvore, tá? Para exemplificar. Verso 38. Ele vai falar que cada corpo vai ter uma identidade. Ou seja, cada corpo no céu terá uma identificação, como tem aqui na Terra, não tem, irmão? Todo mundo tem um corpo diferente do outro. Esteticamente falando, inclusive, tá? A questão aqui, além de ser estética, é de identidade mesmo. Então, no céu, a gente não vai ser como, às vezes, a gente vê em desenho, em pintura, que é um monte de soldadinho, assim, tudo certinho, né? Mesmo tamanho, mesma silhueta. Não, haverá algo que nos diferenciará um do outro e nós nos conheceremos no céu. Então, o que Paulo está tratando no verso 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Olha, ainda exemplificando a questão da semente. Cada semente não tem um formato, irmãos? Não é? Embora sejam muito parecidas uma com a outra, mas tem um formato, tem algo peculiar nelas. Então, Paulo está falando que haverá uma identidade de cada um de nós no céu. Verso 39. Apesar dessa identidade, haverá uma diversidade. Olha só. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é dos peixes e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua. Outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere, é diferente em glória de outra estrela. Então haverá uma diversidade, irmãos, tá certo? Do corpo lá no céu. Como será exatamente, Paulo não detalha, mas haverá essa diversidade, tá? Verso de número 42, então. Assim também a ressurreição dos mortos. Olha só, então ele pega tudo isso, falando que há uma natureza, uma continuidade, uma identidade, uma diversidade do corpo, e ele pega essas figuras de linguagem, e ele diz assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção. O que é o corpo em corrupção? Esse corpo nosso, que se deteriora, que tem limitações, que vai envelhecendo a cada dia, né? Que tem dores, enfermidades, cansaço, que precisa de uma manutenção, e essa manutenção ainda não dá conta. Essa manutenção vai até uns 80, 90 anos, talvez bem. Aí depois disso, meu irmão, é ladeira abaixo. Não é? Não é mais ou menos assim, irmão, que a Bíblia diz? Alguns como eu já tá mais ou menos, não estou na ladeira abaixo, louvado seja Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou num plano, já não estou, acho que, subindo mais, irmão. Tá certo? Já começou a dar um sinalzinho aqui. Então, olha só, semeia-se o corpo em corrupção, que é o nosso corpo, ressuscitará em incorrupção. Olha que coisa linda, irmão. Um corpo sem limitação nenhuma, que nunca mais conhecerá o que é fadiga, enfermidade, dores. Nada disso, irmãos, que nós sofremos no corpo, não haverá mais, nunca mais. Amém. Entendeu? Então vamos lá, verso 43. Semeia-se em ignomínia, ou seja, isso é uma grande desonra, né? Essa palavra. Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor.
Semeia-se corpo animal. Esse corpo animal entenda como natural ou psíquico, tá? Ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então Paulo está dizendo, não existe um corpo aqui dos seres humanos, natural, o animal, também existe um corpo, olha só, celestial, irmão, espiritual. Então existe sim um corpo espiritual. Aqui, esse corpo, então, está falando nosso. O físico mesmo, Jean. Aqui, braço, perna, carne, né? membros, tudo isso aí. Está falando desse corpo. Então, Paulo está dizendo, não tem esse corpo aqui, nós não temos esse corpo? Então, haverá um corpo espiritual também. Olha só, a gente não vai ser aquela alma penada, aquele lençolzinho voando, né? Nós vamos ter lá um corpo. Por quê, irmão? Ser humano, para ser ser humano, é preciso que ele tenha o quê? Corpo e alma e espírito. Aqui fica como uma criatura de Deus. Aqui fica, varão, como um corpo inacabado. Não, nós somos um ser humano. Mas para ser ser humano, eu preciso ter então essa parte corpo e a parte, ou seja, a visível, né? Corpo que eu digo é visível. E o invisível, que é o pensamento, o entendimento. Isso é invisível. Só que nós somos isso. Mas também nós somos o quê? Uma pessoa estética, visível. Não é? É interessante que o ser humano ele será completo no céu. Para ser completo no céu, ele precisa ter então esse corpo, essa imagem, essa característica que seja uma imagem de um ser humano. Tá certo? Aqui que é a questão. É só lembrar de Jesus. Jesus, quando ressuscita como? Como um corpo. É lógico que o corpo de Jesus ele é diferente desse do que Paulo está dizendo. O corpo de Jesus, para nós, é uma incógnita. Aprendeu esse termo na escola, né? É uma incógnita. É uma interrogação. É um mistério. Charada. Tá certo? O corpo de Jesus, para nós, é um mistério. Não se tem nenhum precedente para comparar. Então, o corpo de Jesus, ao mesmo tempo que ele se alimentava de comidas aqui, né? Acho que ele comeu lá um peixinho, não foi? Um peixe, um favo de mel, um negocinho assim? Pãozinho. Pela parede. Então, olha só. Então, o corpo de Jesus é algo que a gente não consegue explicar, né, de uma maneira mais clara. Porque ao mesmo tempo que ele atravessava a parede, também se alimentava. Então, a gente não tem esse precedente na história. Nem antes e nem depois. Então, o corpo de Jesus é algo um pouco assim diferente do que Paulo está tratando aqui. Mas o corpo de Jesus já nos dá mais ou menos uma ideia de como será o nosso corpo. Ou seja, sem limitações. E não sujeito à matéria, a tempo e espaço. Como são os anjos, por exemplo. Os anjos eles não têm dificuldade nenhuma em se locomover em fração de segundos daqui para a China, em atravessar paredes. Eles têm um corpo. Tá certo? Os anjos, né? Também não se sabe direito, que os anjos quando aparecem na Bíblia, são ali chamados de visões. Então as visões, elas não são exatas. São comunicações que Deus, através daquelas imagens, querem passar para quem vê. Então quando vê lá um anjo com a espada na mão, um anjo com asas, um anjo com 4 rostos, não é na verdade que o anjo é exatamente aquilo. Através daquela visão existe uma pedagogia, irmãos. A gente estudou mais ou menos isso aí em angelologia, em teologia sistemática. Não sei se eu falei desses detalhes, mas deveria. Se eu falei, né? Então, angelologia. Teologia sistemática, a gente falou doutrina dos anjos, Mari? Acho que sim, hein? Não? Não. Tá, não tem nada não. Então vamos fazer depois. Ainda não. Eu sei que eu dei essa matéria ainda esse ano, mas tudo bem. Eu acho que foi em outro lugar. Deve ter sido, eu não sei mais de nada, varão. Mas vamos lá, então verso de número 45, irmãos. 45, né? Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, quer dizer, Jesus, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Olha o que ele está dizendo. Primeiro é semeado esse corpo aqui, animal, né? Animado. Esse corpo que é terreno, natural, tá certo? Regido, inclusive, pela psique. Né? Aí ele traz o exemplo. O primeiro homem é da terra. Ele veio da terra. Não foi formado o corpo da terra, irmão? O terroso,
o Adão, ele foi formado do pó da terra. Então o primeiro é da terra, ele é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. O corpo de Jesus, ele foi formado de uma maneira totalmente diferente de qualquer outro ser humano. Primeiro que não existiu semente humana no ventre de Maria. Quem gera Jesus, isso está escrito em Hebreus capítulo 10, em 2 versículos, no capítulo 10. Jesus diz assim para Deus: corpo me preparaste, corpo me fizeste. Então quem criou aquele corpo não foi nenhum sêmen, nenhum esperma humano, como foram todos os outros seres humanos. E nem veio da terra como veio Adão. Olha que coisa interessante. Então o corpo de Jesus, ele é gerado pelo Espírito Santo. É por isso que Deus tem um único filho gerado, que é Jesus. Não criado, gerado, irmãos. Porque Jesus é Deus, ele não foi criado, mas é gerado, tá certo? Então Deus tem filho por geração, é Jesus. É por isso que todos têm que nascer de Cristo, da água e do Espírito. Porque nós fomos criados nesse corpo. Mas nós temos o quê? Um novo nascimento que é interior. Né? É, sim. Mas essa adoção em Cristo nos dá a legitimidade da herança. Exato. Então nós recebemos que poder? Poder de sermos feitos filhos de Deus. Olha, sermos feitos. Percebe, irmão? Então, em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Então, a adoção em Cristo é a filiação legítima. Então, é por isso que o Espírito que está em nós clama, Abba, Pai. E Jesus nos chama de irmãos. E ele não se envergonha disso. Também Hebreus capítulo 2 está escrito isso aí. Olha o processo, que coisa interessante. Então, ainda o 47. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Ou seja, tais também os terrenos. Como foi Adão, somos nós, não é? Não é isso, irmão? Então, mesmo naipe, mesma fadiga, mesma limitação, as mesmas angústias, as mesmas dificuldades, enfermidades e etc. Então, qual terreno? Também são os terrenos. E qual celestial? Também os celestiais. Como foi Jesus, também seremos nós, irmãos. Depois disso aqui era para dar glória a Deus. Vamos lá. Verso de número 49. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, do Adão, essa imagem aqui que vocês estão vendo, e vem no espelho todo dia, essa é a imagem do Adão. Esteticamente falando e em outros aspectos. Agora olha que coisa interessante. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aqui ele encerra sobre a questão do corpo, das características do corpo, natureza do corpo, diversidade do corpo. Tá certo? No verso 49 ele encerra. Aí ele vai fazer uma divisão agora, porque o que vai acontecer do verso 51 até o 58, que vai acontecer com aqueles que não morrerem. Aí ele vai descrever. Os que morrerem, vai acontecer esse processo. E os que não morrerem? O que vai acontecer? Né? De que forma eles participarão da ressurreição do corpo? Aí a resposta ele vai dar aqui do 51 até o 54. Olha só. Ah não, o 50 eu não li, né? Deixa eu ler o 50. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Então ele está dizendo, esse corpo não vai entrar no céu, irmão. Tá certo? Esse corpo corrupto. O céu é lugar de perfeição. E o nosso corpo é imperfeito. Em todos os sentidos. Pode ser muito belo. Pode ser malhado, aquele meninão sarado, barriga de tanquinho, bíceps, tríceps, tudo, né, torneado. Pode ser aquela mulher com corpo de violão, também barriga tanquinho e tal. Mas ainda é imperfeito, irmãos. É muito imperfeito. É muito fraco. Tanto é que essas pessoas podem ter a saúde que for. Acontece algo, elas morrem do dia para a noite com saúde, com beleza, com tudo. Não é? Então, a vida humana, ela é como um fio. Fiozinho. Aqueles fiozinhos de aranha, sabe aquela teinha de aranha? Você bate assim, ela rompe. Então, é mais ou menos isso aí. Né? Então, aqui é a questão. Então, esse corpo não pode herdar. Aí ele vai falar então do verso 51 a 54. O que vai acontecer então com essas pessoas que não passarem pela morte? Aí ele vai dizer, olha, eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Eu quero me incluir nisso. Amém.
Eu não quero passar pela morte não, irmão, mas tudo bem, vocês fazem questão, mas olha só. Seja feita a tua vontade, Então, a vontade de Deus é que ninguém morra. né? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso aqui é a esperança de Paulo, irmão. Olha como ele fala. Nós seremos transformados. Nós não dormiremos. É a esperança de todo crente ser arrebatado. Vivinho da Silva. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Engolida, irmãos. Olha, a morte foi engolida pela vida. A morte foi absorvida pela vida. Que coisa linda, né? Percebe o que Paulo está dizendo aqui? Nós seremos engolidos pela vida plena, e tudo isso que é mortal e corruptível na minha vida será tragada. Olha só, a morte será tragada. Nós já vencemos duas mortes, irmãos. Nós cristãos. Duas mortes. A morte espiritual, que é a separação da comunhão com Deus. Tá certo? Estávamos mortos nas nossas ofensas e delitos, os pecados. Então nós já vencemos a morte espiritual. Nós somos vivos diante de Deus. Ouvimos Deus. Falamos com Deus. Sentimos Deus. Compreendemos Deus. Andamos com Deus. Somos regenerados por Deus. Temos um espírito de vida, uma fonte que jorra e brota do nosso interior para a vida eterna. Coisa linda, né? Então, a vida espiritual, nós vencemos a morte espiritual, tá certo? Nós vencemos a morte eterna. Eu não morro mais eternamente, irmãos. Já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que Paulo vai dizer em Foi Romanos. colocado, não foi? Essa parte aí que não é da segunda carne, mas segundo o Espírito. Colocado como? Colocado assim, alguém colocou, ou foi Paulo, estava nas partes. Não, Romanos 8:1. Está escrito lá. Não, Paulo escreveu. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está lá escrito. Depois eu... Tá, não, mas foi escrito por Paulo lá. Não. Né? Não, Tu quer dizer que alguém que não foi Paulo, que no caso acrescentou, é isso? É. Não, Erickson. Não tem nenhum estudo que vai abordar isso, não. Essa parte, como outras todas que Paulo escreveu, não tem nenhum adendo de outro escritor, né? Mesmo porque a Bíblia, ela, por exemplo, se tem uma carta que é escrita por tal autor, toda essa escrita é avaliada, né? Então não, ali foi Paulo mesmo, apóstolo Paulo, essa parte é inspirada, faz parte das escrituras. Então, é isso mesmo, que não anda segundo o Espírito, mas segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, já não há mais nenhuma condenação eterna. Eu não morro mais eternamente, eu sou salvo. Eu tenho a vida eterna. Olha que coisa linda, irmão. Então, a morte já não pode me matar mais. A morte eterna. Eu não temo mais o perigo da condenação eterna, de partir para a eternidade sem salvação. A gente não teme mais isso. Estamos apaziguados. Se nós não tememos a morte eterna, a morte física e a biológica, é algo que é desprezado por nós, no sentido que não é isso que me apavora mais. Né? Eu não estou dizendo que não se sofre, eu não estou dizendo que nós não sofremos com a morte, gente querido, não é isso. Mas, irmãos, quem não teme a morte eterna, vai temer o quê? O que Jesus disse? Vocês não devem temer aqueles que matam o corpo. Nós não tememos. Pode matar o meu corpo. E aí, irmão? Não pode matar a minha alma. Não tem um homem que pode matar a alma. Matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. A esse nós tememos. Mas nós não tememos mais a ira de Deus. Então Deus já não é para nós um terror. Não é? Para nós já está apaziguado. Ele nos deu vida. Então nós não tememos mais. Então a gente não teme a Deus no sentido de ter medo, como esse medo mesmo, de pavor, como a morte eterna, porque isso já foi, Deus já nos deu a vida, em Cristo Ele descarregou a sua ira, né? E para nos dar essa vida. Então, e nem tememos um homem, muito menos, porque o que o homem pode fazer é matar o nosso corpo. E daí, nós teremos um corpo muito melhor na eternidade?
É lógico que ninguém quer morrer, que não é bobo, né, irmão? Não é que... Como Paulo diz, não vivo eu mais, Cristo vive em mim. Exato. Então, E se a vida que agora vivo na fé, vivo na fé do Filho de Deus, né? Se a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por si mesmo, por mim mesmo. Então, olha que coisa interessante. Então, Paulo ele vai trazendo aqui essa realidade. A morte foi tragada na vitória. Aí o verso 55. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão, vocês sabem que é um tipo de espeto, né, irmão? Né? O aguilhão, ele marcava boi, né? Aquele aguilhão que marcava o boi. Então tinha as marcas lá. O aguilhão é quase que uma ferroada, tá certo? Eu acho mais de ferrão mesmo. Ferrão mesmo, né, meu marido? Aquele que marca, né? Uma ponta, Quente ainda, né, mano? Incandescendo, vai lá e marca, né? Então, essa era a ferroada da morte. Essa era a ferroada, essa é a machucadura que dava, era a morte. Aí Paulo diz assim, onde está a morte? Aquilo que você fere. Onde está agora a tua ferroada? Onde está a tua marca agora? E o inferno então? Onde está a tua vitória, o inferno? Olha só, irmão. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Então, o que era esse ferrão? Era o pecado que vinha nos machucando. O pecado que vinha nos marcando. O pecado nos ferra. A gente é ferrado pelo pecado, né, irmão? Quantos aqui já foi ferrado pelo pecado? O pecado só ferra a gente, né? Então, olha só, o ferrão da morte, aliás, era o pecado. E a força do pecado era a lei. Porque a lei de Deus dizia assim, não peque. Olha só, irmão. A força do pecado é a lei. Paulo diz, se a lei não dissesse para mim, não cobiçarás, eu não sabia o que era cobiça. Mas a lei veio, trouxe a consciência e aí me matou. Porque eu não conseguia agradar a Deus por meio do cumprimento da lei. Né? Olha que coisa interessante. Então ele vai falar aqui no verso 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vida por nosso Senhor Jesus, nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele nos dá um ânimo aqui tão grande no verso 58, que é assim, portanto, por tudo isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Olha só, aqui fecha a ressurreição, irmão. Aqui fecha essa conversa, onde nós seremos transformados, recompensados por Deus com um novo corpo, com uma nova vida abundante. No corpo também, já é no espírito, já é na alma, mas vai ser também no corpo. Então Deus restaurará todas as coisas em nós. Nós chamamos no processo da soteriologia, que é a doutrina da salvação, esse processo chamado de glorificação. É o último estágio da salvação. A salvação vem a justificação e regeneração simultaneamente, né? As duas juntas, são inseparáveis. Então, quando o evangelho nos alcança, nós somos justificados e regenerados. Tá certo? Ato simultâneo. Aí vem a santificação, que é um processo que todos nós estamos passando. Após a santificação, vem a glorificação, que é a perfeição. Então, nós seremos perfeitos em todos os aspectos. Nós somos resgatados dos nossos pecados. Nós seremos redimidos no nosso corpo. Porque até o nosso corpo foi comprado, irmãos. Foi pago um alto preço, não só para nos redimir dos nossos pecados, nos resgatar dos pecados, mas por nosso corpo também. O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, 18 e 19, não é? 19 e 20. Capítulo 6, versos 19 e 20. Por favor, alguém acha? Pode ler? Por favor, meu irmão. O capítulo 6 de 1 Coríntios, versos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha só, nosso corpo foi comprado. É por isso que em 1 Coríntios também, Paulo vai dizer para que a gente não se junte com uma meretriz. Porque quem junta seu corpo com a meretriz se torna também... Meretriz é prostituta. Isso. Quem junta seu corpo com uma prostituta, também é um prostituto. Esse corpo nosso, irmãos, ele agora é a habitação do Espírito Santo. Ele também foi comprado. Eu não faço o que eu quero com o meu corpo. Porque até ele também foi comprado. Porque tem alguma ideia de alguns cristãos que dizem assim, não, o corpo não vale para nada. Esse corpo aqui
é nada. Não, calma aí. Esse corpo agora, alcançado pelo Evangelho, esse corpo físico, ele também pertence a Jesus, irmãos. Tá certo? O que eu faço com a minha mão, essa mão física aqui, ela também, ela é de Jesus. Então eu não posso, por exemplo, agredir ninguém. Não é? E a língua? De quem é a língua? Comprada por Jesus? Não, amados, Tiago vai dizer, não convém, amados, que de uma mesma língua brote o quê? Bênção e maldição. Com a mesma língua nós bendizemos ao Pai e maldizemos os homens, não convém que isso seja assim. Percebe? A língua de quem é? De Jesus. Então eu não posso ficar difamando as pessoas, falando mal aleatoriamente, de graça, das pessoas. E os olhos de quem são? De Jesus? Eu não posso cobiçar com esses olhos. E o coração de quem é? E os ouvidos de quem é? E os pés de quem são? Percebe, irmão? Então esse corpo aqui, ele é de Cristo, ele é habitação, ele é morada, ele é tabernáculo, ele é templo do Espírito Santo, literalmente. Tá certo? Não tem nada figurado aqui não. Literalmente, ele mora. Ele escolheu morar nesse templo. Porque ele não decidiu morar em templo feito por mão de homens. Que são essas coisas que a gente chama de igreja. Igreja, para a Bíblia, somos nós, resgatados por Cristo Jesus e habitação de Deus. O que diz lá em Apocalipse, no final de tudo? Deus habitará em nós, não é? E nós seremos o povo de Deus. Olha que coisa linda, irmão. Maravilha. Então aqui encerra. Tem alguma pergunta fácil e rápida a respeito da ressurreição? O que a gente falou nessas 2 aulas, eu acho, né? Sobre esse assunto. Tranquilo? Podemos ir para frente, irmão? Então vamos para a página 128. Página 128. Espero que tenha esclarecido, né? Alguma coisa a respeito da ressurreição desde a semana passada até hoje. Página 128. Alguém lembra do hino da harpa 128? Ninguém? Tem certeza, mano, que é esse? Tu tem certeza que é esse, 128? Ah, 121? É. Esse é 27, né? Bateu na trave, hein? Não tem nada não, Alice, eu também não lembro. Deixa pra lá. Vamos lá, página 128. Pensamentos equivocados sobre o destino dos homens. Tá bom, depois na vez aí. Então, pensamentos equivocados sobre o destino dos homens. Vamos ver alguns pensamentos, então, errados sobre o destino dos homens, tá? Existem alguns pensamentos equivocados a respeito do destino eterno do homem. Alguns na tentativa de minimizar o sofrimento humano. Outros não querendo aceitar que um Deus de amor possa, segundo eles, cometer tamanha crueldade. E outros querendo resolver as duas questões. Nem sofrimento humano e nem crueldade divina. Dentre eles nós vamos destacar o universalismo. O que é o universalismo? Propalam que, no final, Deus não deixará ninguém no inferno, mas levará todos para o céu. A base para tal pensamento, segundo eles, é o amor de Deus. Ele é bondoso demais para excluir alguém do céu. Refutado pelos seguintes textos. Aí em Romanos vai dizer aqui que haverá sim uma condenação, haverá sim um juízo de Deus, e de fato pessoas serão por Deus rejeitadas. Então o universalismo diz o quê? Que todos serão no final salvos por Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Seria bom, hein, Fô? Quais são os crentes de alguns crentes? Os crentes. Que é pior, né? Se fosse os outros não tinha nada não. Pior são alguns crentes pensarem isso. Né? Então alguns eles aderem aí a essa doutrina universalista. Tá certo? Ou seja, no final Deus vai... Oi? Só os evangélicos? Pelo que eu me lembro... Quem mais, irmão? Lembra de algum? O kardecista também. Ah, não é. Não. Veja bem. O Espiritismo ele vai ter algo um pouco diferente. A gente acho que vai falar aqui depois, ó, lá embaixo. Mas não é o universalismo. Porque o universalismo ele tem outro pensamento do que o Espiritismo. O Espiritismo ele tem um processo onde as pessoas vão conquistando a sua salvação e vão se aperfeiçoando pelo meio da reencarnação. É diferente do pensamento universalista. O universalista não acredita como o kardecista, o Espiritismo, por exemplo. O Espiritismo tem essa, que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo. O universalismo acredita, como é um pensamento, entre aspas, cristão, entre aspas, tá, irmão? Ou seja, deriva, né? Quem propaga de fato são alguns crentes heréticos.
tá? Ou equivocados no mínimo, né? Talvez, sei lá. A questão então eles vão acreditar que a pessoa morre uma vez só, mas depois, no final, Deus, porque Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém. Ele não vai jogar no inferno as suas criaturas, etc. Então esse é o pensamento do universalismo, mas não é bíblico, tá? Só um pensamento aqui. O restauracionismo é o seguinte: essa doutrina preconiza uma espécie de purgatório, ou seja, o inferno não é eterno, é apenas uma experiência temporária que serve para iluminar o pecador, permitindo que em algum momento na eternidade possa entrar no céu. Nesse caso, os mais extremistas creem que até o diabo terá essa oportunidade. Aqui é um extremo, né, irmão? É um extremo. É como diz, extremista, então é um extremo. Mas alguns umbandistas e alguns kardecistas são dessa doutrina, né? Sim, Mas como eu estou me atendo mais à questão, mais do aspecto, entre aspas, cristão, que é propagado, né, então é um extremo enorme. Aí o espiritismo, porque assim, na verdade o espiritismo é toda essa derivação que a gente coloca, né? Tem o kardecista, que é o intelectual, tem a gente chama de espiritismo baixo, que aí sim, umbanda, quimbanda, candomblé, quiromancia, e tudo isso é espiritismo. É que tem suas, vamos colocar, modalidades diferentes, tá certo? Mas tudo é espiritismo. Agora, aqui, na verdade, o restauracionismo é um pensamento que ainda circula no meio de uma teologia, entre aspas, cristã. Tá? Então, mas isso é o extremo que o diabo vai ser, até o diabo vai ser salvo, isso é um extremo. Tem os não extremistas, que acreditam... Mas tem cristão, tem crente mesmo que... Ah, mano, crente. Crente. Não, é assim... É por isso que na igreja a gente encontra tudo, até a gente salva, né? Tem evangélicos que eles, na verdade, a Bíblia é a mãe das heresias, né? É da Bíblia que derivam as heresias. Ou seja, aqueles que usam a Bíblia, né, que vão fazendo essas heresias. Então, assim, tem heresia. A heresia, ela, na verdade, surge dentro ou de dentro da igreja, de dentro dos salvos, de dentro do povo de Deus. O João, na sua primeira carta, se não me falha a memória, ele disse isso. Eles saíram de nós. Os falsos cristos, né, os anticristos, saíram de nós. Não ficaram com a gente porque não era da gente, mas saíram de nós. Então, os heréticos, aqueles que pregam heresia, eles saíram de nós, irmãos. Então, olha só, tem crente que acredita um bocado de coisa, e heresia também. Dentro de igrejas evangélicas, pasmem, nas nossas. Você duvida, acha isso estranho? Conversa. Vai lidando com o que pensa um e o que pensa outro. Vai chegar no culto de domingo e falar, irmão, participa, você acredita que o diabo vai ser salvo? Não, isso é o extremo, né? Isso é o extremo, né? Então, assim, mas a gente vê outras heresias. Mas vamos lá, irmão, para ver se a gente... Então, restauracionismo acredita nisso, tá? Que Deus restaurará todas as coisas e que vão ser salvos. Então, nesse caso, até os extremistas creem que até o diabo terá essa oportunidade. Segundo alguns teólogos, um inferno eterno fere o propósito de Deus, denigre a sua imagem, demonstra fraqueza por não conseguir reverter a situação caótica do ser humano e, por fim, é contrário à sua palavra que diz que todas as coisas devem convergir para Cristo. O autor e consumador de tudo em todos, sendo que por sua morte derrotou o pecado para que todos fossem reconciliados com Deus. Porém, não vemos nenhuma derrota de Deus na aplicação de sua justiça, e muito menos que o sacrifício de Cristo na cruz foi incompleto. Cremos na justa retribuição do Senhor, e além disso, a Bíblia não ensina sobre essa restauração. Pelo contrário, é enfática ao afirmar o destino eterno dos ímpios e dos salvos. Vamos ler o texto de João, capítulo 5, verso 28 e 29. É muito claro, né, irmãos, isso. Em João, Evangelho, João capítulo 5, verso 28 e 29, que vai dizer que alguns ressuscitarão para a vergonha eterna, outros ressuscitarão para a salvação. Vamos ler o texto, que eu acho interessante. Parece que é um texto no meio do nada, né, para falar do assunto, assim, né? Logo o Evangelho de João, capítulo 5, se fosse em Apocalipse, se fosse as cartas de Paulo, mas assim, na boca de Jesus aparece assim no Evangelho que a gente nem às vezes esperava, né? Capítulo 5, verso 28 e 29. Alguém pode ler, por favor? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida,
dos que fizeram o mal para a destruição da condenação. Isso, 28 e 29, né? Olha só, irmãos, o que é o inferno? É a justa, a palavra é essa, justa retribuição para aqueles que rejeitaram a salvação de Deus em seu Filho. Então é justo Deus fazer isso. Deus não é injusto na aplicação da punição de senhor ninguém, né? É o caráter de Deus, é justo, é santo, ele é correto, ele é fiel. Então o inferno é a justa e é merecimento daquele que vai para lá. Quando Deus salva alguém, o que Deus está fazendo? Exercendo a sua bondade. Quando Deus permite ou pune alguém lá para a condenação eterna, o que Deus está fazendo? Exercendo a sua justiça e dando a paga, né, meritória daquele que trabalhou para aquilo. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. É a morte. Para cumprir a Então Deus é justo quando pune alguém pelos seus atos, e Deus é muito bondoso quando salva alguém. Então isso não deturpa o caráter de Deus. O que as pessoas têm dificuldade é de conciliar a bondade de Deus e a justiça de Deus, né? Essas facetas. Deus tem facetas no seu caráter. Eu só ler um texto aqui para completar, você já fala, Alisson. Vamos ler o texto de Romanos capítulo 11? Olha só. Existe, irmãos, tem um salmo que eu esqueci agora também. De salmo eu estou ruim para gravar, hein? Que diz que a paz e a justiça se beijam, né? Elas se conciliam. Romanos capítulo de número 11, acho que é verso 28 aqui, deixa eu confirmar. 22, irmão. 11 e 22 de Romanos. Diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Isso. Já foi tudo? Sim. Né? Tem um pedacinho a mais aqui, tá? Aí, tá. Sim, É. mas de outra forma, você também será cortado. Isso, é o final aí. Então Deus tem o que, irmão? Bondade e severidade, né? Bondade para aqueles que permanecem em Cristo e severidade naqueles que rejeitam Cristo. Então Deus é justo. Deus é amor? É amor, claro que é amor. Mas como dizia o hino antigo, é o que também? Justiça, né? Pregadores de rosas. Isso é antigo, né, mãe? Olha aí, ó. Esse aí, ó, não. Pregue que Deus é amor. Varão. Eu fui lá no final para encurtar, Varão. Não vai cantar a música toda. Que é bonita. Que vale a pena ouvir. Aqui agora não vai dar. Porque eu estou correndo aqui. Pregar o quê? Que Deus é amor, mas é justiça também, né? Então pregar as rosas, mas as rosas têm espinho. É o que diz o dito hino, né? O bendito hino. Tá bom? Então a gente percebe que esse restauracionismo não é bíblico. Ô, meu irmão, desculpa, tu queria falar alguma coisa, Alisson? Eu me esqueci. A estratégia minha tá funcionando, Varão. Então vamos embora. Segue o... Tá, lembrei. Mas assim, referente a isso, é um pouco difícil de entender, até mesmo em meio aos cristãos, né? Porque o plano de salvação, eu na minha fé, na minha formação, eu acredito que ele é muito extenso. E, assim, é óbvio que teve início o projeto lá na cruz. Mas onde vai terminar, e para quem vai terminar, a gente não sabe, né? Nossa faculdade humana não nos compete. Mas eu acredito também que o conceito de salvação também não cabe a muitos cristãos estar falando. Porque tem muitas pessoas que, por ser cristão assim, crente em Jesus, eles acabam julgando muito salvação, né? Não é. O que a gente não está tratando nessa. Aí é uma jurisdição que não pertence a gente mesmo, estou entendendo. O que a gente está tratando é a doutrina bíblica a respeito, no caso, se Deus no final de todas as contas vai salvar todo mundo. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque fica é óbvio, né, que não está falando desse negócio. Mas assim, às vezes é um pouco herético acreditar que Deus ele vai salvar uma pessoa que roubou a vida toda, matou a vida toda e no último segundo ela foi ali redimida, e uma pessoa que teve uma vida de devoção com Deus e por ela ter caído, sei lá, estava em adultério, no motel, o motel lá tremeu, caiu, sei lá, aconteceu uma coisa, tomou uma bala perdida, e foi pro inferno. Não, peraí, não é? Concorda comigo? É assim, Alisson, deixa eu só, para ver se eu não alongo. Porque assim também eu vou estar lascado, não saio mais de casa, então. Deixa eu... Para não alongar muito, é assim, irmãos. Não é. A salvação não é meritória.
Não sendo meritória, né? Não sendo meritória, então a questão de vai ser salvo no último momento da vida, depende, pode ser sim, se arrependeu, como aquele ladrão, o ex-ladrão na cruz. Ele É que nem eu falo, eu nem tempo de fazer a mesma comunhão. é um exemplo, não foi batizado, não tomou ceia, não foi para a classe dos catecúmenos, né? Como diz algumas igrejas aí. Então assim, essa questão não compete a nós, salvação não compete a nós, foge da nossa jurisdição, foge da nossa alçada. Nós não temos capacidade para julgar a salvação do Senhor ninguém, tá certo? Então assim, nossa, esse aqui teve uma vida toda, tal, depende, se ele apostatou da fé, e se nos últimos momentos da sua vida, nos últimos anos, dias, sei lá, ele decide não servir mais a Cristo, ele nega Cristo, ele abandona Cristo, claro que não será salvo, porque não é mérito, não é porque ele acumulou, né, as suas obediências, suas boas obras, que ele vai ter mérito, como do outro lado, o outro extremo, aquele que pecou, ladrão, na cruz, é o maior exemplo. Né? Pecou, mas no último momento da sua vida, de repente ali foi exatamente no último momento, nos últimos minutos, ele reconhece que o que fez não deveria fazer, ele de fato reconhece que Jesus é o Salvador, aí ele será salvo. Mas é claro que todo mundo vai reconhecer. Não é bem assim não. Não generalizando. Mas a pessoa tá lá na Pindaíba. Você acha que a pessoa não vai reconhecer? Se a pessoa tiver Alisson, certeza, não, meu irmão. reconhece, irmão. Reconhece. Não. Eu concordo com o Alisson. Calma aí, amados. Deixa eu falar só, Jean, você já fala. Veja bem, não é fácil assim não. Não é fácil. Queria eu que fosse fácil dessa forma. Queria eu que todo mundo que estivesse num leito de hospital, sofrendo, reconhecesse. Quem dera, irmãos. Logo, e se isso acontecesse? Louvado seja Deus. Isso, mas não é assim, irmão. A realidade não é essa. Não, mas o que eu quero dizer, realmente, a realidade não é essa, porque tem pessoa que é muito ruim. Isso. Tem pessoa que ela fala, não se arrepende eu não vou nunca. perdoar. Apocalipse não fala que Eu não vou- ainda Deus mandando a ilha tudo. Isso, ainda o povo lá não se arrependeu. Exato. Sim, não acreditava. Sim. Tem pessoa que ela morre no leito de hospital falando assim, eu não vou perdoar, vou pro inferno, mas não perdoa. Isso, não quero Deus, rejeita Deus, Entendeu? lógico. Mas, assim, o que eu acho engraçado é que muitos cristãos se colocam como juiz, e às vezes eu acho que, porque em questão de, muitas pessoas pensam que o conceito de salvação é estar na igreja, né? Sim. Eu acredito que eu vou para a igreja para mim ter comunhão com os irmãos e ser um membro ativo no corpo de Cristo. Para ali, para vivificar, para dar mais base na minha fé. Não que eu vou ser salvo por isso. Não, claro que não. Entendeu? Porque vira vaidade, né? É. Deixa eu só ouvir o Jean, que o Jean primeiro pegou a senha, Mari. Depois o senhor, diga, Jean. 1 Timóteo, no capítulo 4. Sim. Primeiro versículo, lê para nós. Vamos lá, varão. 1 Timóteo 4, verso 1. Vamos lá, ver o que tem preparado aqui pra gente. Pode ler? Por favor, varão. Tu O que... Espírito diz claramente que nos últimos tempos haverão alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Sim, é a questão do abandono da fé, é possível. Né? Agora, eu ficaria muito feliz, irmãos, se todas as pessoas, inclusive o sofrimento, levasse essas pessoas, ainda que fosse no último momento da vida, elas reconhecerem Jesus, louvado seja Deus, se fosse assim. Felizmente não é. Diga, Moni. Não, que eu tenho uma experiência vivida, uma experiência própria. O meu pai, ele teve uma enfermidade, eu cuidei dele 10 anos, eu carregava ele no colo, trocava ele, dava banho nele. E ele, próximo à morte dele, eu fiz o convite para ele aceitar Jesus. E ele, apesar de todo o sofrimento, e ele vendo todo dia falando de Jesus para ele, mesmo assim, o Evangelho, rejeitou. mostrando para ele. E quando eu fiz o convite, praticamente no último dia da vida dele, ele olhou para mim e disse assim: eu não quero, porque eu nasci nessa lei, vou morrer nessa lei. Exato. Então, se fosse assim, ele teria, né, no caso. É assim, o que nós precisamos aqui fazer uma separação, o que prega esse restauracionismo, é que no final das contas, Deus vai salvar. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que a salvação, ela só é possível em Cristo e nesta vida. Aqui é o ponto, tá certo? Então, tá vivo? Ainda há possibilidade. Até o último suspiro, há possibilidade. Essa é a questão. Agora, Hebreus capítulo 9, e verso de número 27, se não me falha a memória, diz que aos homens está ordenado morrer uma vez só. Depois disso, segue-se o juízo. 27. Acho que é 9, 27, né? Aos homens está ordenado morrer uma vez só. Tá. Depois disso, segue-se o juízo. Então, o que a gente precisa... Senão é lógico, vai ter várias situações.
Mas o que a gente precisa focar aqui é o que o restauracionismo fala e o que a Bíblia fala. Então o restauracionismo fala que, no final das contas, Deus vai salvar todo mundo. A Bíblia diz que não. As pessoas serão salvas enquanto estiverem vivas. Então, está viva a possibilidade de arrependimento. Se arrependeu, irmão, até o último momento de vida, O sofrimento não vai fazer a pessoa se arrepender. que bom que fosse. Tem Que bom que fosse que todo sofrimento levasse as pessoas... a se arrepender. mas não é assim, infelizmente. E da mesma forma, eu acredito nisso, da mesma forma que arrependimento não é remorso, convencimento também não é conversão, não é? Sim, claro. Por isso que Exato. Por isso que vai ter de crente também no inferno, né? Também, mano. Então, o que vai ser salvo é aquele que está em Cristo, né? É verdade. Amados, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai para os comerciais.